assunto bem profundo. Neste livro aqui, Sabedoria Angélica, fala sobre como o mundo foi criado. E correspondências não é simplesmente símbolos, mas correspondências também são o meio pelo qual o mundo é criado. Realmente, se a gente entende as correspondências, ele entende quase tudo. Porque tudo que está em nossa volta vem pelas correspondências. Por exemplo, o amor está dentro do calor. E a monte fica coisa alta, representa uma coisa acima de nós. Ou pode ser várias cores. Algumas cores como o azul representa caridade. Outras cores como o vermelho mais do amor. As pessoas até, quando eles veem isso, eles até se sentem uma coisa mais profunda. Mas é porque a causa espiritual é a correspondência de uma coisa natural. E as duas correspondem como causa e efeito. Então, a causa é no mundo espiritual, como o amor, causa o calor no mundo natural. Ou a luz, a verdade, que causa a luz no mundo natural. Então, desde que esses são causa e efeito, nós encontramos isso em todas as coisas que são criadas no mundo. Só que nossa vida, muitas vezes, é fora da ordem. Então, a correspondência não é plena. Mas, como você falou, no tempo dos antiquíssimos, foi muito mais plena, não é? Exatamente. No tempo desses homens da primeira igreja na Terra, que são chamados antiquíssimos, eles viviam num estado de plenitude correspondencial com as coisas do mundo espiritual. Daí que eles tinham justamente uma ligação praticamente direta com o Senhor, né? E uma ligação imediata com os anjos, né? Eles então tinham um contato com o mundo espiritual e através desse contato com os anjos, eles viam as coisas do mundo espiritual e os anjos viam as coisas do mundo natural, né? Então havia essa plenitude, eles realmente viviam. Poderia-se dizer talvez como uma criança, né? Que ela, se nós pudéssemos fazer uma referência, né? Uma relação entre essas duas coisas, os antiquíssimos eles seriam como crianças. Seria certo falar dessa forma? Em parte, mas crianças sábias, quer dizer, mas era natural, como criança. Criança sente o ambiente espiritual em volta deles, eles vejam no rosto do outro o que ele está sentindo, eles vejam uma coisa naturalizada, eles vejam a vida lá dentro. Para a criança, quando uma bola está rolando uma coisa, ele veja quase como uma coisa viva. Que ele está vendo, sentindo uma causa espiritual lá dentro. É assim que eram crianças, mas não no sentido de ignorância, no sentido de que eles não sabiam o que fazer na dependência. Eles, nesse sentido, foram muito mais sábios. E eles tinham a percepção também, né? Essa percepção era digamos assim, eles sabiam exatamente se a pessoa estava mentindo, vamos supor, né? Se ela estava simulando uma coisa por dentro e por fora simulando outra coisa, né? Ou seja, eles sabiam identificar imediatamente quando eles viam uma falsidade, né? E quando eles perderam essa condição de perceber as coisas imediatamente, então os antigos que vieram logo depois, eles já não percebiam mais, mas eles sabiam através do entendimento que eles tinham, né? Mas não percebiam as coisas imediatamente, né? A mudança da igreja antiquíssima, que era, pode dizer, a igreja da Adão, para a igreja antiga, que é a igreja noética, tem uma pessoa falada na Gênesis 5, Enoque. E diz que Enoque viveu alguns anos, mas depois diz que ele não foi mais porque Deus o tomou. E isso significa, que disse assim, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Quer dizer que Enoque era o grupo de pessoas no hebraico. Enoque significa doutrina, o ensinamento. E que Enoque fez? Ele catalogou, descreveu os símbolos, como eles têm significação. Que a montanha representa as coisas altas do amor, que a nuvem representa a obscuridade no entendimento. Então Enoque escreveu estas coisas e começou a passar
a significação dos símbolos ou das significações dessas coisas. Antes, os antiquíssimos sabiam pela percepção. Eles podiam ver a árvore e já sabem que cada tipo de árvore corresponde a alguma afeição do homem, alguma percepção que ele tem. Mas quando isso começa a ser perdido, então Enoque, que representa a doutrina, por isso o primeiro filho de Caim também é chamado Enoque, ele teve de escrever e botar esse conhecimento para aprender. Pode dizer que é a primeira escola. Antes disso, a criança não teve de ir à escola porque ele aprendeu pela vida própria. Certo. Mas agora ele precisa aprender uma coisa que não estava dentro da cabeça. E esses conhecimentos eram as significações espirituais das coisas no mundo. Como o estudo das estrelas. Cada estrela significa alguma coisa. E no livro de Enoque, até hoje, nós temos uma coisa semelhante. Não o mesmo livro, mas fala das estrelas, fala das coisas da natureza e o simbolismo que eles têm. Então, isso se formou a doutrina da Igreja Antiga. Sim. E os antiquíssimos que vieram antes deles não precisavam dessas coisas escritas, no caso, né? Porque eles tinham essa percepção, né? Ou seja, eles percebiam e imediatamente colocavam em prática as coisas que eles precisavam fazer, né? E eles achavam bom fazer e também imediatamente eles fugiam das coisas que eles achavam que não eram boas para serem feitas, né? Mas o problema é esse conhecimento antigo, que era chamado ciência das ciências, ou conhecimento dos conhecimentos. Esse chama ciência das correspondências, que era o conhecimento de que corresponde ao qual. Essas significações gradativamente foram perdidas também. Não é? Então, em vez de... Isso pode vir não só pelo dilúvio, mas depois pela Torre de Babel e outras coisas, que esse conhecimento foi perdido. Então, quando Abrão nasceu, já esses conhecimentos só restou como algumas pessoas, como Balão, que veio para profetizar, ele sabia da significação da estrela e coisas assim. Mas esses conhecimentos sendo perdidos, era em risco, como dizer, a raça humana. Certo. E no caso, na medida que as igrejas iam se perdendo, iam decaindo, né? Cada vez mais esse conhecimento ia se tornando remoto, né? Assim, por exemplo, se os antiquíssimos sabiam e percebiam e sabiam essas coisas, os antigos sabiam, mas não percebiam, né? E quando chegou a igreja israelita, eles nem sabiam mais, né? É por isso que tem tanta regra dentro. Por exemplo, só dar uma que estava olhando aqui no Éxodo, aqui sobre os sacrifícios que eles fizeram. Isso é o sacrifício que Arão faria. Falou assim: depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e porás sobre a ponta do orelho direito de Arão, e sobre a ponta do orelho direito de seus filhos, como também sobre o dedo polegar de sua mão direita, e sobre o dedo polegar de seu pé direito. E o resto do sangue espalharás sobre o altar ao redor. A gente olhando isso, diz: por que faria uma coisa assim? Mas a razão é porque tudo teve uma representação. E agora vem a época de representativos. Primeiro, como os antiquíssimos, era a época de correspondências. As coisas eram vivas, as coisas tudo corresponde uma à outra, de um jeito bem natural, como dizer. Como nós mudamos nosso braço quando nós queremos alcançar alguma coisa. Na igreja antiga, era a igreja de símbolos, a igreja de significativos, né? Significativos. Até por isso também nos gregos receberam, e outros povos que não faziam parte digamos assim, da igreja antiga, receberam da igreja antiga esses ensinamentos, esses conhecimentos, e daí surgiram as fábulas, né? As mitologias de gregos vêm justamente esse tipo de significações. As histórias que eles escreveram, tudo teve significação. Por isso teve muitos deuses, para significar várias qualidades de um só Deus. Então, nessas histórias, por exemplo, Pégaso representa o entendimento,
que o homem tem para entender a verdade. É por isso que ele, a chifre dele, chifre não, quem chama? Casco dele abriu a fonte e saiu as ciências desta fonte. As musas, né? As musas que saíram. Então, tudo isso era correspondencial e também era significativos. Sim. Mas quando veio o tempo da igreja israelita, esse conhecimento foi perdido. Então, precisa um voz vivo do céu, falando com Moisés, e ele escrevendo as leis que teve de praticar. E essas coisas que Arão fez no culto israelita representava as coisas celestes e espirituais, mesmo eles não sabendo. Certo. E enquanto eles seguiram essas leis, pode dizer, a presença do céu está na igreja através de representativos. Mesmo eles não sabendo. Por exemplo, aqui, fala do ponto do orelho direito. Estranho, Orelha né? representa obediência. Não é? O direito representa o lado do bem. E o sangue representa a caridade. Então isso representa que tem que ter na obediência uma coisa boa, uma coisa da caridade. E também o dedo da mão representa que nós fazemos as obras nossas. E também é polegar. Aqui fica a parte mais forte da mão. Então, a caridade em todas as nossas obras. E as pés, porque nós andamos com os pés, andar é a vida da pessoa. Por isso eu sempre falo, andar atrás dos meus mandamentos, viver segundo aquilo. Então, isso representa também a caridade, na coisa boa da vida da pessoa. Arão não sabia isso, os filhos não sabiam, os povos que estavam assistindo o culto não sabiam. Mas os espíritos e os anjos em volta viveram através desses representativos e o céu podia ser presente através disso no mundo. Que coisa interessante, né? Aqui então, depois dessa explicação do pastor Andy, nós podemos ter uma clara noção, né, do que são as correspondências, que era quem vivia as correspondências plenas eram os celestes, né? Depois os antigos viviam nos significativos que eles receberam dos celestes, né? Porque eles perderam a percepção, mas continuaram sabendo como essas coisas e admirando mesmo essas ações e esses conhecimentos que os celestes tinham, e eles guardaram isso através do que o pastor falou do Enoque, né? Que compilaram isso em livros, né? Para que eles pudessem guardar vivas essas correspondências dos antiquíssimos. E depois, quando foi perdida essas significações das correspondências, a igreja israelita passou a viver meramente das representações, sem saber o que elas representavam, né? Mas ao mesmo tempo, como eles seguiram, principalmente nos primeiros tempos, com grande obediência àquilo que determinava as leis dadas pelo Senhor a Moisés e Arão, né? Então, aquelas representações faziam correspondências com o mundo espiritual, e os anjos espirituais e celestes, aliás, os anjos celestes, na verdade, viam isso, né? Quando você fala faça correspondência, realmente não era correspondencial em si. Porque um representativo pode representar sem corresponder. Por exemplo, matar um animal em um ato do culto, todo mundo hoje sabe que não deve fazer isso. Não é uma coisa boa, não todos. Ainda tem animais sendo sacrificados para alguns setas, algumas coisas, não é da magia e tudo. Mas normalmente o povo sabe que para adorar o Senhor tem oração, tem leitura da palavra, tem a mudança na vida. Mas naquela época, o sacrifício do animal foi muito comum. Então, o que o Senhor teve de fazer como o povo mais de Eber? Ele levou eles para usar o culto que ele já acostumou, que era o sacrifício de animais. E em vez de ele ordenou esses sacrifícios de uma forma que vai representar. Por exemplo, esse carneiro que foi sacrificado representava caridade, porque o velho e o carneiro representam caridade. Então, esse sacrifício e o jeito que foi feito, as partes do corpo e tudo, essas partes corresponderam. Mas a matar do animal não era uma correspondência. Isso era uma representação do ato que pode falar do sacrifício que o Senhor mesmo fez no mundo.
Mas ele não é uma coisa sangrante. Era uma coisa que realmente representava a mudança da caridade, a mudança do amor na vida, o que como nós devemos dar nossa própria vida para o próximo. Então foi isso que foi contido dentro deste ritual. Mas é uma representativa porque isso representou uma coisa celeste, mas não era uma coisa celeste. Certo. Na verdade, se nós formos aprofundar um pouco mais esse tema, e se nós formos ver, né, como aqueles povos que depois deturparam a igreja antiga, chegaram mesmo a sacrificar humanos, né, em rituais de sacrifício, que a gente sabe que isso existiu até pela própria história, né? E a gente vai ver que Deus sempre... Então substitui uma coisa ruim por uma coisa menos ruim, que no caso seria o sacrifício dos animais, né? Quando Abraão estava a sacrificar seu filho Isaque, o que aconteceu no lugar de Isaque? O Senhor proveu um carneiro, em vez de sacrificar o seu próprio filho Isaque. É interessante que falou, onde está o cordeiro? E em vez de cordeiro, foi dado um carneiro. Isso representa que não era uma igreja celeste, é uma igreja só espiritual que vai ser estabelecida. E isso representava também claramente o Senhor, porque eles foram para o lugar onde o templo foi construído. Para representar, era necessário que Abraão levou Isaque para o lugar onde, na Jerusalém, aquele monte de Moria, era onde o templo foi construído, no mesmo lugar. Então, tudo isso foi representativo de uma coisa muito mais profunda. Mas Abraão matar seu filho, isso não é coisa boa. Então, por isso, não pode dizer que correspondeu, mas representava os próprios sacrifícios que o Senhor fez no mundo para que ele pudesse rasgar a raça humana. Certo, resgatar, na verdade, redimir, né? Todo o gênero humano, né? E salvar em segunda instância, né? Ou seja, uma operação grandiosa que foi feita em várias frentes, né? De várias formas, tanto internamente quanto externamente, e em todo o mundo espiritual. Ele foi então reordenando os céus, né? Criando novos céus, subjugando os infernos, né? Houve e todas essas coisas que ele fez quando chega o Novo Testamento estão representadas lá no Antigo Testamento. Né? Muita coisa. Simplesmente, por exemplo, disse que Davi cruzou o riacho do Kidron. O Senhor fez a mesma coisa quando ele fugiu do Egito também, de Jerusalém. Como Davi fez, quer dizer, era até ações nos mesmos lugares dentro da terra de Canaã que foi feito para representar a vida do Senhor no mundo e as coisas celestes e espirituais. Mas outra coisa em relação a isso é Arão. O próprio Arão gostava muito de idolatria. Nós podemos ver isso como ele construiu esse bezerro de ouro. Sim. Quando Moisés demorou ele disse, dá-me o ouro, eu vou fazer um Deus, não é para vocês adorar. Sim. Mas ele, quando ele se tornou o sumo sacerdote, podia representar o Senhor mesmo entre o povo. E todas as ações que ele fez foram representativas da salvação da raça humana. Ele mesmo não era um homem bom. Sim. Mas ele podia representar as coisas boas, enquanto ele não fez errado. Se lembra os 2 filhos que morreram, não é? Sim. Eles usaram incenso estranho e por isso perdeu o representativo deles e foram mortos. E daí a correspondência é inversa. No caso, o que era para representar uma coisa boa, acabou representando uma coisa má. Mesmo hoje, a sacerdócia e liderança do governo representa a presença do Senhor no mundo. Enquanto o líder do país está agindo segundo as leis do país e as leis de justiça, ele representa a presença do Senhor no país, que está realmente governando pelo bem e verdade. Quando ele começa a quebrar as leis, quando ele começa a adulterar ou
roubar o dinheiro do povo, o povo mesmo sabe que ele não mais representa essa presença divina no país. Ele não é mais, como dizer, o pai da nação. Da nação. Ele perde essa representação e começa a tomar uma representação negativa. Ele começa a representar o oposto. Sim, até muitas vezes ser expulso, né? Para deposto, né? E mesma coisa na igreja, né? Mais ainda na igreja. Muito mais. O pastor que ele faz isso, ele perde essa representação. É a mesma coisa. Sim. Então, talvez a gente pudesse falar um pouquinho dos livros agora, nós temos 3 minutos ainda, né? Ok. Este livro aqui, Quatro Doutrinas, tem um capítulo aqui que fala muito da própria palavra. Eles têm capítulo... Se puder mostrar ele. Okay. Esse livro aqui, que fica Quatro Doutrinas. Este livro tem um capítulo, tem 4 livros dentro deste livro. E o segundo livro é sobre a palavra. E dentro dessa coisa da palavra fala assim: na palavra há um sentido espiritual até hoje desconhecido. Ele mostra, por exemplo, sem o sentido interno, o homem não pode entender, por exemplo, porque Jeremias, o profeta, comprasse para si um cinto e pusesse nos lombos, e não o pusesse pelas águas e escondesse numa fenda de uma rocha junto da Eufrates. Mas ele estava representando o estado da igreja, que largou-se do Senhor, e por isso que eles eram... Sim, então, como sentido interno, todos esses atos representativos na palavra da luz. É um livro só, outros também falam dessas coisas. Sim. Através desses livros publicados que você pode ver aí na tela, né? Por exemplo, como 4 Doutrinas, que o pastor acabou de dar um resumo dele, através desses livros, Swedenborg e de muitos outros que ele escreveu, dos quais nós temos alguns aqui em cima da mesa, ele traz justamente, ele mostra esse sentido interno que está escondido na Bíblia, né? Isso mesmo. E muitas passagens, aliás, todas as passagens têm um significado. Não existe nenhuma letra, nenhum tio, nem, como o próprio Senhor falou, nenhum tio, nenhum J vai passar, né, sem que todas essas coisas sejam cumpridas. Isso né? mesmo. Então, todas elas têm uma significação. Mesmo coisas que aparentemente não dizem nada para nós, né? Por exemplo, a genealogia, né? Que ficam aqueles nomes em sequência, né? Parece uma coisa monótona, parece uma coisa sem finalidade, mas todos aqueles nomes representam sucessivas igrejas que, né, foram se seguindo uma outra. Quando uma igreja caía, a outra era suscitada pelo Senhor para que sempre a presença dele estivesse conosco, né, no mundo natural. Então sempre há essa ligação entre o mundo natural e o mundo espiritual. E as correspondências, as significações, as representações são justamente o elo de ligação entre o mundo natural e o mundo espiritual. Então eu gostaria de mais uma vez agradecer a presença do Reverendo Andy, que nos traz sempre tantos conhecimentos, e a você que está nos assistindo, que é justamente o motivo principal de nós estarmos aqui. Uma boa noite a todos, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.